No ar, a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. Hoje ainda no formato Radioloteca. Semana que vem, se Deus quiser, voltamos ao nosso estúdio para desfilar aquele monte de camisa de time. 952. A sequência de 3 acumulados eleva a previsão para 3.800.000. Uma bela bolada. Vamos juntos tentar pavimentar um caminho suave que possa nos levar a abraçar esse pote dourado. Roda a vinheta, Matheus, que eu quero começar. E começamos com o Matheus jogando na tela uma nova planilhinha que eu desenvolvi lá no vovoteca.com para fazer parte daquele show de planilhas estatística, e eu tô chamando ela para a nossa reflexão. Afinal, os últimos 6 concursos acumularam. E ao observarmos os motivos, percebemos que em todos temos sempre uma dupla de vilões, né? Eu falei que são os vilões da loteca. Sempre um favorito, ou pior, um super favorito, não confirma. E junto com ele carrega uma grande surpresa. É isso que vem acontecendo. Então podemos dizer, os acumulados têm método. Evitar essas armadilhas e levar o grande prêmio também pode ter método. Como assim, JP? Tipo, cercar ao menos 1-2 zebras e aí acreditar e usar como marcação até seca umas 2 boas surpresas. Deixando então para usar os duplos em um dos jogos de maior equilíbrio. Pensem bem nisso, reflitam sobre isso, beleza? Tirando essa bonitinha planilha da tela, o Matheus joga agora aquilo que todo mundo gosta de ver, que são as parciais da enquete. Tá aí, coloridinha. Na manhã dessa quinta, já superando 2.400 votos às 9 horas da manhã, a enquete mostra um colorido diferente. De cara, não indicando nenhum super favorito, aquele que supera 80%. Nessa situação, o Palmeiras é um quase bicho-papão. Assim como ele foi um bicho-papão contra o Cuiabá. Meu medo. Ao todo, 7 casas favoritas, 6 delas na coluna de mandante, a coluna 1. E o Flamengo, como não poderia deixar de ser, representa a única coluna favorita dos visitantes. Normal. Os azulzinhos mostram a normalidade. O jogo de maior equilíbrio de opiniões é o pega alemão. Tá aí, ó. Wolfsburg e Leipzig, o tal jogo de triplo. Muitos assim ficam na dúvida, né? Com um leque menor de informações, e isso acaba dividindo as escolhas. Surpresas! Essas são tristes, hein? Na minha opinião, as amarelinhas irão determinar o rateio final desse grande acumulado. São 13 colunas, surpresas, e todas elas com elevada dose de perigo. Ao menos 4 pode se confirmar. Vejo grande risco no desesperado América, aquela surpresa de mandante, no sempre perigoso Juventude, duro de ser batido na serra, outro que pode aproveitar o mando frente ao Inter. Outro que pode aproveitar o mando frente ao Inter é o Atlético Goianiense, isso é evidente, né? E essa surpresa aí que vocês estão vendo no empate entre Sampaio e CSA, convidativa, não é? Já as surpresas visitantes são todas as 6 de enorme potencial. Vamos destacar 3, no meu ponto de vista. Chapecoense, ainda sem vitórias, mas que vem se aproximando da sua primeira vitória, haja vista as 2 últimas rodadas. Corinthians, em boa fase, visitando o Grêmio, atordoado. Cruzeiro, que sob o comando de Lucha, melhorou muito, ainda não perdeu. E aí sobrou a zebra, são 3 apenas, né?
Na minha opinião, o CSA representa uma zebra de enorme respeito. Para mim nem seria zebra, seria uma surpresa. E vocês, o que acharam? Legal? Estudem bem. E agora, Matheus, joga na tela nossos jogos sugestões. Na telinha dos jogos sugestões, vocês estão vendo dois. Aquele tradicional, semanal, com 5 duplos. E coloquei aqui o alternativo. Um jogo um pouco menor, 3 duplos e um triplo. E olha, é interessante. Na semana passada, no concurso 951, esse jogo principal eu fechei com 8 acertos. E no alternativo, no caso também usei 5 duplos, fechou com 11 acertos. Mais 2 aí a gente ficava ali como ganhador de 13. Esses jogos, galera, nem toda semana eu consigo trazer tudo para o YouTube. Por isso que fica sempre o convite. Visitem o vovoteca.com para dar aquela olhada, né? Aproveita para ver as planilhas, ver os comentários, o que a galera tá contribuindo, né? Porque sempre tem uma troca boa de informações. E gostando, aproveitem para montar uma bela matriz. Vamos lá então a algumas análises breves do porquê do jogo sugestão principal. Duplo aberto para Sport Chapecoense, todo mundo sabe, o Sport é o 19º, a Chapecoense vem em 20º com só 4 pontos, mas vem aí, batalhando, mesmo perdendo, mesmo empatando, tá tentando chegar lá. O Sport vem sem o centroavante André, o que é uma referência em seu ataque. O jogo tende a ficar mais aberto, até pela necessidade de ambos, né? Os dois ali embaixo, que tristeza que tá, né? O Sport em casa é o 19º, só ganhou uma partida. E o Chapecoense fora, como ele não ganhou nenhuma no geral, é lógico, ele não ganhou fora também, arrancou 4 empates e perdeu 5. Então, no tudo ou nada desse jogo, duplo aberto, coluna 1 e 2. Jogo 2, Brusque pegando Londrina. Aqui um jogo chave para o Brusque. Caiu de rendimento, não vence as 6 rodadas e percebe que o Z4 está logo ali, a 5 pontos. E quem abre a zona desse Z4 do desespero é justamente o adversário Londrina. Jogo direto aí, né? O Londrina deu uma melhorada e vem a 3 rodadas pontuando. Venceu o Vila 1-0, 2-1 no Vasco e empatou em casa com o Brasil em 0-0. No seco, vou de mandante, coluna 1. Porém, acredito, a dificuldade pode exigir esse duplo, coluna 1 e coluna do meio. Tá aí meu segundo duplo. No jogo 3, falar pouco, tô indo de Flamengo, coluna 2. O baixo rendimento do Peixe de Diniz contra o alto rendimento do Fla de Renato Gaúcho me leva a acreditar na coluna 2. No jogo 4, tá aí o risco que eu sempre corro de cravar alguns empates secos. E aqui, pra mim, tá com jeitão, ó. Surra à parte, né, que o Grêmio levou do Flamengo pela Copa do Brasil, aqui o foco tricolor é vazar o quanto antes do Z4. E vem de 2 vitórias, 1-0 no Cuiabá, 2-0 no Bahia. Pega um timão que acionou o modo competição, sangue frio, jogando por uma bola ou trancando a zaga para segurar um bom empate. E creio que possa sair do Sul com um pontinho na bagagem rumo a Itaquera. Parto então para o jogo 5. Vou aqui de Palmeiras seco contra o Atlético Paranaense, porque após derrubar 2 lotecas como mandante, 2-3 por Fortaleza, 0-2 por Cuiabá, o vice-líder Palmeiras, que não vence há 4 rodadas, empate, derrota, derrota e derrota, precisa dos 3 pontos sob o risco até de sair do G4 nessa rodada, hein, galera? Nessa aqui ele pega um Atlético competitivo, porém que no momento vem de 4 derrotas seguidas, sendo 2 em casa e 2 fora. Acredito na recuperação verde e vou nessa coluna 1, né? O Dudu vem reassumindo a sua condição de protagonista e pode fazer a diferença. Palmeiras, coluna 1. Jogo 6. Lá vem eu com outro empate seco. Sampaio, 9º, 31 pontos aqui na Série B. Recebe CSA, 10º, 28 pontos.
Jogo de meio de tabela, e aqui temos uma mudança de postura, onde Sampaio vinha fazendo diferença como mandante, porém perdeu o foco caseiro e perdeu 3 dos últimos 5 jogos em casa. Já os alagoanos, que vinham perdendo fora, achou e acionou o modo visitante e venceu 3 dos últimos 5 jogos fora. Viu aí a diferença? Vou no risco da coluna do meio, no jogo que fecha o sábado na Loteca às 21 horas. Quer uma curiosidade? O jogo 6 é o único dos 14 onde a coluna 1, mandante, perde para a coluna do meio, que é o empate, e a coluna 2, que é visitante. Em 2001, tá assim, ó: 11 aparições na coluna 1, 12 no empate, 14 na coluna 2. Jogo 7, América recebendo Ceará. Ameriquinha segurando quase a lanterna, é o vice-lanterna ali, 19, 19, 15 pontos, recebe o oitavo, 24 pontos, o Ceará. Esse Ceará estranho, né? É um péssimo visitante. É o 19º visitante, ganhou apenas 6 pontos fora de casa. Sabe com o quê? Com 6 empates e perdeu 2 jogos. Já o América é o 16º, 9 pontos, né, como mandante, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O atônito Coelho se apega a 2 estatísticas que o favorecem: o histórico altamente positivo quando recebe o Ceará, só perdeu uma vez por Vozão em 17 confrontos em Minas, 9 vitórias, 7 empates, 1 derrota. E aí se apega também ao péssimo desempenho, né, como eu disse, do Ceará fora de casa. Ou seja, monta um esquema priorizando a defesa, o Vozão, e vem aqui só arrancando empate. Caso o Coelho vença, dá um belo passo, né, para escapar do Z4. Jogo das 11 horas da manhã de domingo. A bala perdida pode acertar qualquer coluna. Aqui vale triplo e vale o risco. E eu vou arriscar América, coluna 1. Vamos então passar agora para o jogo 8. E o jogo 8, no jogo 8, temos aqui o duelo alemão pela Bundesliga, e a Loteca invadindo a Alemanha. O Wolfs é o primeiro após 2 vitórias, Leipzig é o 6º, venceu 1 e perdeu 1. O Wolfs venceu o Bochum por 1-0 em casa e 2-1 o Hertha fora. Já o Leipzig perdeu a estreia para o Mainz jogando fora por 1-0 e atropelou o Stuttgart na segunda rodada por 4-0. Time por time, o Leipzig é melhor, mas aqui é um confronto que sempre traz muito equilíbrio. Para ter uma ideia, nos últimos 6 jogos, na casa do Wolfs, o Wolfs venceu 1, foram 3 empates e 2 vitórias do Leipzig. E desses 6 jogos, apenas um terminou em 0-0, ou seja, o jogo tende a ser um jogo com gols. Acredito no empate e gasto um duplo. Acreditando nessa empolgação inicial do Wolfs, eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Já no jogo 9, outro duplo, 1x, coluna 1 e coluna do meio, para o vice-líder CRB recebendo o 14º Cruzeiro. Gosto do desempenho ofensivo do CRB, independente de resultado, sempre cria muitas oportunidades. Do outro lado, é inegável o crescimento da Raposa, sob o comando de Lucha, o que fortalece a confiança de uma arrancada positiva nesse segundo turno. E seria bem positiva mesmo. Isso eleva a expectativa, é evidente. Vejo como um jogo de muita disputa e com a coluna e com gol até, né? Por isso que eu acho que vale esse duplo aqui. Vou gastar coluna 1 e coluna do meio. No 10, jogo lá na Serra Gaúcha, é o Juventude 13º recebendo o 12º São Paulo, 21 pontos. Juve tem 20, São Paulo 21. Briga por posições, domingo às 16 horas. Previsão de temperatura agradável, com 22 graus, sem chuva. Aliás, falando em tempo, temperatura, lá no Vovoteca, na sexta-feira, vocês podem conferir a planilha Loteclima. É de jogo do 1 ao 14, falando para vocês onde vai chover, qual será a temperatura, e sabe que isso sempre pode influir, né? Um gramado pesado
chuteira pesada, pode atrapalhar. É aquele tipo de jogo assim que bola para um lado, bola para o outro, bola que para. Lembra lá de Juventude e Flamengo? É mais ou menos isso, né? Então vai lá ver o Lotte Clima Vovoteca nessa sexta-feira. Para a Juventude de São Paulo, eu estou indo no empate. Acho que é um bom empate. E fechando com o São Paulo pelo crescimento. Independente do fracasso na Libertadores, a decepção do primeiro jogo do mata-mata frente ao Fortaleza. A realidade é que a nível de Série A, o São Paulo cresceu, vem pontuando há 4 rodadas, né? Empate, vitória, vitória e vitória. Não tem pela frente, agora tem pela frente esse Juventude que dá muito trabalho a todos que o visitam. Por isso optei por coluna do meio e coluna 2. Chego no jogo 11, daqui para frente eu vou tudo de seco. Eu vou acreditar que o Náutico vença o Vitória. Série B assim mesmo, uma oscilação medonha. O Timbu decolou, ganhou altura, até liderou, entrou em zona de turbulência, perdeu altura, viu a gordura derreter, caiu lá para trás, para sexto, mas venceu o CSA fora por 1-0, se anima novamente, vai aquecer as turbinas e voltar a brigar pelo G4. 2 pontos o separa desse sonho. Recebe o rei dos empates, que é o Vitória, já empatou 10 vezes em 20 jogos nessa Série B, sendo que 5 dos 10 empates foram fora de Salvador. Vou aqui na fé, caberia aqui até um empate, mas eu vou na fé, vou de Timbu, acho que ganha de 1-0, coluna 1. No jogo 12, outra fé que me resta aqui, tenho que escolher, vou de Vasco, coluna 1. Vascão, 11º, 28 pontos, Ponte Preta, 15º, 22 pontos, sem vencer a 3 rodadas, mas mantendo um bom desempenho em casa ainda, né? O Vasco ganhou 6, empatou 1 e perdeu 3 em casa. Pega uma macaca que em casa vira um gorila, é forte, mas fora parece um mico-leão. E não é dourado não, é um mico-leão de bronze. E segue zerada de vitórias fora do Moisés Zuccarelli, hein? É o último visitante. 4 pontos, 0 empate, 4 empates, 0 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Por isso eu vou acreditar, Vasco da Gama, coluna 1. No 13, é empate seco para o Atlético Goianiense, 7º colocado, recebendo o Inter, 10º colocado. Atlético 24 pontos, Inter 22 pontos, briga de meio aí da tabela para cima, vai ser um jogo legal, briga, né? Então, como eu disse, de posição, em momento de igualdade de desempenho. Acredito em jogo igual, com boa indicação da coluna do meio, até para seco, que vai ser no meu caso. Mas cabe um duplo aí para qualquer lado e até um triplo. Estou indo de empate para Atlético e Inter. Já no jogo 14, outro empate. É um empate também de risco, vocês podem dizer, porque o Braga é o quarto, 31 pontos, está no G4. O Atlético Mineiro, o Galo vem voando, é o primeiro, está liderando, está lá na frente. Em casa o Bragantino tem 2 vitórias, 5 empates, empata muito em casa, mas só perdeu uma vez. Fora de casa, o Atlético é o segundo, ganhou 19 pontos fora de casa, hein? 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Jogo grande, G4, pesa agora contra o Galo, que o desgaste, hoje ele joga pela Copa do Brasil, vai pegar o Flu, hoje é quinta-feira, esse jogo aqui vai ser no domingo à noite. Pesa contra o Braga o quê? O excesso de empates em casa, tá vendo? Empata muito, ó. Em 7, em 8 jogos, empatou 5 em casa. E pesa contra os dois o quê? A possibilidade de chuva. Domingo à noite, o clima-tempo, o nosso Lotte Clima, tá lá indicando que pode chover. Se chover, gramado pesado, bola para todo lado, presa na grama, o VAR sendo chamado e ao final, empate seco. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo em que eu tentei passar para vocês, além desses palpites, jogo sugestão, jogo alternativo, que é isso aí, é o que, na minha opinião, é o que menos vale, porque o melhor palpite sempre há de ser o seu, sempre há de ser e será o seu. Aqui, que é no braço do vovoteca.com, do Lotequeiros BR, onde temos as análises escritas, né? Hoje vocês podem conferir lá. E eu venho aqui sempre tentando mostrar um pouquinho da enquete, da nossa grande enquete, mostrando aquilo que o lotequeiro anda pensando em forma de número.
Evidente, não me furto de deixar esses meros palpites e vamos conferir, né? Todo palpite é bom e ruim antes do jogo. E saberemos se é bom e ruim na realidade na noite de domingo. Espero que vocês todos permaneçam aí antenados nas informações. Deixe para fechar o jogo de preferência na sexta à tarde ou mesmo domingo no sábado de manhã. E vamos lá. E depois no sábado tá lá aberto o post do placar Vovoteca com placar ao vivo dos 14 jogos, com marcação sonora, com marcação de cartão vermelho, caso ocorra. E dá para ficar acompanhando lá as nossas previsões de ganhadores online, tanto a minha como a do Profeta ao final. É isso aí, galera. Fiquem todos na paz de Deus e vamos em frente. Semana que vem, se Deus quiser, estarei ao lado de todos novamente. Tchau, fui, amém.